Ok, de volta. E agora a gente já estava até debatendo aqui por que a Câmara de Vereadores, eu estou há 20 dias falando isso, não votou o projeto do Campo Teresópolis, do tombamento do estádio Teresópolis Futebol Clube, mas é assunto para daqui a pouco. Zé Carlos Faria, bom dia. Bom dia, Harry, bom dia, Marcão. Marcão, eu faço uma troca aqui. Sexta-feira, bastante frio, Teresópolis sendo Teresópolis, né? Então vamos aí discutir as notícias do nosso município. Se não tivesse o tempo meio chuvoso, amanhã a gente teria. Se o tempo melhorasse, a cidade está cheia amanhã. Com certeza. Fala, Marcão. Bom dia, telespectador. Bom dia, queridos. É bom estar aqui de novo. Essa correria. Eu estava falando com. Esfriou, só que assim, a gente está aqui, eu e ele, ó. Ele está de terra, tu tá de agasalho. Porque a gente de Teresópolis mesmo. Se não ficar. Não, 8, mas eu estaria também de camisa. Assim. 8, 9, 7 graus, para mim, frio só ali, abaixo de 10 graus. Com 2 dígitos do ambiente fechado, eu fico de camisa mesmo. Mas bem-vindo aí. Bom dia, Hélio. Bom dia, Marcão, Faria. Bom dia aos telespectadores também. E também, na questão do frio aí, pra gente que é de Teresópolis, a gente costuma. Abaixo de 10 vai, até 10 vai bem. Abaixo de 10 é que a coisa complica. Mas você está trabalhando, né? Estou trabalhando, eu uso terno mesmo, então não tem acostumado a fazer isso. Mas a gente vê muito, veja muito, quem vai para o Soberbo, vê muita gente quando está abaixo de 12, debaixo do medidor lá tirando foto. Gente de fora, para e vai lá tirar foto. Para mandar para alguém. Para mandar para alguém, porque nunca viu aquela temperatura. Você que é de Guapi, que cidadão guapiense. Cidadão guapiense, falam que lá em Guapi, se chovia aqui em Teresópolis, as meninas saem tudo de bota. Coloca a bota e sai de bota. Quando chove. Não, eles ficam. Por que às vezes o rio enche a cabeça d'água e não está chovendo às vezes? Mas eu não sou de Guapi, eu sou de Bom Sucesso, terceiro distrito de Teresópolis. Apaixonado. Apaixonado por Teresópolis. Trabalhei em Guapi, em Magé, cidade também que eu tenho simpatia. O fato é as meninas choveu em Teresópolis, colocar a bota em Guapi. Mas se você fosse. Eu fui uma praia fora uma vez aqui. Em Punta del Este, no Uruguai, as argentinas iam para a praia tudo com bota até o joelho e de biquíni. Tá, mas estava frio. Eu não sei que a moda se é deles cultura, lá, né? se é a moda deles. A moda deles, né? Fazer o quê? Mas a questão de Guapi, falando de bota, o que rola é o seguinte, é o Rio Soberbo, né? Que desce. E aí ele pode chegar a alagar aquela área lá embaixo, perto da Praia da Modelo. Então, o pessoal até... Bota de borracha, não é bota de passeio. É muito difícil isso, porque a gente vai começar a debater o Rio lá em Guapi. É muito difícil porque o Rio lá corre bastante. Corre, mas a cidade é nível do mar. Então é espaço fácil. A cidade lá realmente é a nível do mar. Mas como a gente gosta muito de Guapi, nós vamos falar sobre Teresópolis e sobre as coisas que estão acontecendo em Teresópolis. Meu primeiro assunto de hoje é a situação da água, dessa água da Imperatriz. E o Faria testemunha disso, enquanto a gente brigou aqui no programa, Marcão também estiveram aqui, a gente tanto falou dessa água e o fato aconteceu. E essa semana agora, na edição de terça-feira do Jornal Diário, o jornal mais uma vez pergunta, né? Mais uma vez ele vem perguntando sobre a situação da água e a história dos 20 milhões que o prefeito teria devolvido à Águas da Imperatriz para que baixasse os preços e os preços não abaixaram. Enfim, e essa história está mal contada. E aí diz o seguinte, na primeira página do Jornal Diário, acordo de Vinícius com a Imperatriz corre o risco de ser cancelado pela Justiça. Decisão do juízo da comarca na última sexta-feira, dia 23, determinou uma reunião com as partes em audiência de conciliação no dia 25 de julho, às 2 horas, no fórum, quando será debatido o acordo feito pelo ex-prefeito Vinícius, dando desconto, Ricardo, no valor da outorga da água de Teresópolis à Imperatriz. Além de cobrar a complementação do valor da outorga da água no valor de 20 milhões, aí veio uma ação civil pública da Câmara Municipal para rever o aumento da conta da água e o aumento de 100% nas contas da água aí comercial, né? Seguindo aqui com a matéria, uma ação entre amigos, né? Prefeito faz aditivo em contrato e premia a Imperatriz com 20 milhões de abatimento no valor da outorga. Acordo de Vinícius com a Imperatriz corre o risco de ser cancelado pela Justiça. Publicada no dia 8 de junho de 2024, a má notícia foi dada pelo Diário,
naturalmente, quem sempre combateu a maracutaia na venda da água, quando se soube que o então prefeito Vinícius havia assinado às escondidas, que afinal nenhuma publicidade foi feita, descoberto pelo esforço da imprensa. De acordo com a empresa, a quem concedeu a exploração da água do município. A boa notícia é que hoje pode dar água. O arranjo feito pelo ex-prefeito já tem uma decisão do juízo da comarca na última sexta-feira. Determinou reunião com as partes em audiência da conciliação, para uma conciliação do dia 25. Bom, o prefeito, ele deu 20 milhões, deixou 20 milhões da venda da água, e essa matéria que eu estou lendo, deixou 20 milhões da venda da água, e para que a água baixasse de preço, e agora a justiça está revendo isso aí. E o que pode acontecer, Ricardo? Então, pode realmente ser desfeito esse acordo, entender que é um acordo leonino, e aí exatamente por ser um acordo dessa forma, a Águas da Imperatriz teria que realmente pagar de novo esse valor, né? E dependendo da situação, pode inclusive se discutir o contrato desde o início, tá? Até por essas questões. E além disso, quando você pega e faz um acordo desse, logo depois que foi feita a concessão, você está entregando para uma empresa que disse que pagaria X para ter aquela concessão um valor menor. Ela vai ter que pagar um valor menor, menos 20 milhões. Né? E será que outra empresa não teria participado? Então você tem até discussão na questão de concorrência e tudo, que pode trazer anulação do processo do contrato como um todo. Né? E aí tem que fazer de novo uma nova concessão, tudo isso. Isso pode gerar toda essa situação. Além disso, pode sim responsabilizar o ex-prefeito por essa situação. Porque ele abriu mão de 20 milhões de reais. Ele simplesmente abriu mão dizendo, dessa forma eles vão reduzir o valor da tarifa. Mas ele não estudou antes a questão da tarifa? Por que não foi feito esse estudo antes da concessão? Por que ele não agiu dessa forma? Né? E, na verdade, o que ele fez ali naquela situação não foi nem só essa questão do valor. Ele reduz o valor da tarifa, mas ele antecipa 30 milhões para ele poder terminar o serviço dele, para ele poder terminar o mandato dele. Né? Ele consegue antecipar. Esse era o grande objetivo dele. Antecipar para ele conseguir pagar as contas até a eleição. Tipo até um desconto por antecipação dos outros 40% da outorga. Exatamente. E aí a empresa ganha em cima disso. A gente, né, eu tive à frente com os amigos da Águas de Terê, depois do Planeja Terê, a gente brigou muito sobre isso na segunda audiência, onde a gente apresentou uma documentação prevendo algumas alterações nos critérios de pontuação. Porque todo o documento da licitação ele fala, né, entre outras coisas, da pontuação dada, na minha opinião e do meu grupo, foi um exagero. Ele deu mais pontuação para o valor de outorga do que os critérios de recuperação do Rio Paquequer. Porque é importante o pessoal se lembrar que a cidade foi condenada em 2001 por poluir o Rio Paquequer. Foi isso que gerou todo o processo. Então, assim, no termo na preparatória da licitação, nessa audiência pública que foi no Pedrão, eu lembro que o secretário era o Crispino, Álvaro Crispino, a gente discutiu isso, a gente apresentou um documento formal com vários pontos, pedindo a alteração, porque tinha a pontuação, o peso era muito alto, o valor de outorga, e não era muito alto, por exemplo, para tempo de recuperação de água, tempo de garantia de recuperação dos resíduos, entendeu? Isso não estava. E aí o que você teve? Né? Você teve um processo que foi literalmente tocado de uma forma muito acelerada, e aí eu acho que tudo que é muito rápido e que vai ser um comprometimento de 25 anos, né? 25. 20. Eu acho assim, tudo que é feito muito rápido, a pressa é inimiga da perfeição. Então, assim, essa questão do valor comercial, e aí aquela puxada que eu sempre dou, a puxada de orelha na SEAT e no CDL. Eles não participaram, eles não abraçaram a briga pela questão da água, como nós da sociedade civil abraçamos. Não foi só a SEAT e CDL, não. E aí passou batido. Os próprios clubes de sociais de Teresópolis, no caso o Comari, tinha que ter entrado nessa briga, porque vai pagar em algum momento. Essa questão da água ela é discutida há muitos anos. No ano passado, antes de eleição, antes de saber quem era o prefeito, eu já falava que o próximo prefeito teria um grande problema e que teria que ser prioridade do próximo governo discutir a água. Eu já falava. Por quê? Discutir a mudança de administração da água,
se permanece SEDAI, se altera. Eu acredito que os dois lados, o prefeito que estava no carro querendo fazer essa mudança, teria argumento suficiente para convencer a população, os comerciantes, de que teria que mudar por A mais B, porque a SEDAI não estava contemplando, não fez o saneamento que tinha que ser feito, não estava cumprindo o contrato, alguma dessas coisas que convence por que mudar. Que são fatos. E quem não queria mudar, porque achava que a empresa ainda poderia cumprir aquilo que estava no papel. Eu só não concordo. A minha briga, a luta aqui sobre a alteração na administração da água foi a maneira que foi feita, a forma que foi feita. A Câmara não discutiu o assunto, ou só ficou numa posição de contrária porque não foi ouvida e nem querendo dar opinião pôde dar. Rasgaram a lei orgânica, né? Pois é, rasgaram a lei orgânica. 99. E eu sempre falava, o prefeito, qualquer questão que ele queria decidir no município, ele fingia e era verdadeiro, para ele a Câmara não existiu. E não existiu mesmo. Tanto é que ele ia na Justiça, pegava uma liminar, ou era respaldado de alguma forma e fazia aquilo sem ouvir. Aí foi a questão do autoritarismo e dizer não usar, porque um prefeito tem um grupo de secretários, né, de colaboradores próximos, tem um grupo de vereadores de apoio. Eu acho que tem argumento suficiente para convencer que mudar a administração da água poderia ser bom. Não, tem argumento, só que não houve essa discussão. Foi no peito e na raça. E aí, a gente sempre colocou aqui que o contrato mal feito geraria dúvida na nossa cabeça. E é o que está acontecendo, gera dúvida da credibilidade do contrato, do negócio, porque quando você está na política, fazendo política e começa a querer fazer negócio também, e aí o prefeito não pode, o ex-prefeito não pode reclamar de que a gente aqui acha um monte de coisa, inclusive que houve negócio. Sim. Porque foi feito a força, não foi discutido, foi feita a força. Infelizmente a gente não teve a população na rua, o comerciante e as associações, a sociedade organizada na rua para fazer o movimento, mas teria todos os motivos para fazer. Então foi feito a força e agora vai ter o prefeito atual que discutir esse assunto, não tem jeito. O que eu acho assim muito claro que a população tem que entender é o seguinte, que foi até o ponto que o Leonardo Vasconcelos pontuou bem claro. A concessão podia ser do serviço e a concessão foi dada à água. O nosso bem precioso... E pertence ao município, a Justiça já decidiu isso numa decisão. Ele deu a concessão. A água pertence esse é o primeiro ponto que o Leonardo... Eu acho que o Leonardo foi o único candidato a vereador, a prefeito que questionou isso, em podcast, em várias entrevistas que ele deu. Isso é um ponto importante que cabe a gente fazer a revisão. O outro ponto importante todo o contrato, e as pessoas precisam entender isso, todo o contrato de concessão, ele tem uma coisa chamada equilíbrio econômico-financeiro, gente. E aí aquela história, a empresa é uma empresa de sociedade anônima, ela tem papéis no mercado financeiro. Então tem uma coisa chamada valuation, que é uma informação que você dá para o seu investidor, para ele comprar as ações da sua empresa quando você põe no mercado financeiro. A Águas da Imperatriz faz parte do Grupo Águas do Brasil. Tá? Então, assim, tudo que implicar em redução de investimento, eles vão fazer. Então, se eu ia pagar 40%, 60% da outorga, um tempo à frente, e o cara me dá uma redução de 20 milhões, é claro que eu vou aceitar. Entendeu? O problema é que a discussão na época, eu cheguei a participar de algumas discussões disso lá atrás, há 20 anos, 2004. Porque poderia se dar a Câmara, sendo ouvida, você autoriza o prefeito a municipalizar a água, que é dela, então, terceirizar o serviço, privativar o serviço ou renovar o contrato com a SEDAI que estava já vencido. Então tem uma série de coisas, de discussões que poderiam ser feitas e que não foram feitas. E é essa imposição que o prefeito, quase que com uma voz única, usou da Justiça e fez essa transação. Eu me lembro assim, a gente pode resgatar, isso está no YouTube, está no canal da Câmara, inclusive, tem lá, e da Prefeitura, a audiência pública, o embate épico entre o Gabriel Palatinic, procurador do município, e o Maurício Lopes, vereador, com o artigo 99 ali projetado, e um dizendo, primeiro a gente vai fazer tudo, a Câmara só precisa aprovar no final. E o Maurício Lopes, não, primeiro a gente tem que passar pela Câmara. E ficou esse embate,
aí foi empurrado e no final das contas, nos 45 segundos do tempo, o Poder Judiciário fechou a boca da Câmara. E a gente porque a Câmara não pôde fazer. Não é que a Câmara não quis fazer, não. Não pôde. A Câmara queria fazer, mas o Poder Judiciário deu uma pernada. E aí eu queria saber, cadê o CNJ? Cadê o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro? Exatamente. E não vão dar uma chamada nos 3 juízes que sacanearam a prefeitura. Eu não vejo esse contrato. Acho sério isso. É muito importante. E o contrato é que precisa ser bem feito, porque a gente, no contrato, você coloca o avanço de saneamento. Com 5 anos tem que estar 20% da população, com 10 anos tem que estar 50% da população assistida com saneamento. A gente eu não conheço o contrato, não vi publicado os detalhes. Ele foi até publicado, mas com algumas falhas. Depois que até a gente comunicou e tudo, aí o Diário soltou isso, porque tinham folhas faltando na publicação tinham folhas faltando. Assim, houve 2 situações interessantes. A gente viu que, por exemplo, o que a população precisa entender? Saneamento, isso inclui lixo, é do município. Quem manda, quem diz terceiriza, não terceiriza, vão montar uma autarquia municipal, não, é o município. Então, se não tem essa de governador, deputado federal, presidente, não. É o prefeito. É ele que tem a caneta e a autoridade na mão para dizer o que eu faço com o lixo, com a água e com o esgoto. Isso é o primeiro ponto. A solução. Sim. Te cortei? Não. A solução que eu vejo desde o início, que eu vi nisso aí, era a municipalização da água e a criação de uma autarquia. Inclusive tem, a empresa pública está era a coisa mais simples. Está inativa, muito mais simples. Era então, tudo mais simples, e não aí tinha problema. captava dinheiro no BNDES para viabilizar o processo. Só que o que acontece, e aí reforça aquilo que o Faria falou, tem negócio aí. Parece que tem um negócio aí, e pelo visto tem. Agora, é aquela história, eu chamo, cadê o Poder Judiciário para vir dar satisfação à população? Porque a Câmara de Vereadores não pôde fazer a fiscalização e discutir o contrato. Por causa do Judiciário. Por causa do Judiciário. A culpa, hoje eu queria muito, sincero, hoje os 3 juízes lá, o Basílio, o outro lá, não sei quem foi, entendeu? Eu lembro só o nome do Basílio aqui. Pô, por que vocês não questionaram? Por que não jogou então pro TJ? O que discutisse. Sabe? Permitisse a Câmara discutir. Porque o que tu falou, a lei orgânica foi rasgada. Foi rasgada. Tem que ouvir a Câmara por esse tipo de negócio e de atitude. Faria, eu não sou operador de direito, eu falo para todo mundo, eu faço conta e meço distância. Eu não sou operador de direito. Eu li o documento, a fundamentalização do juiz, ele pegou uma ação direta de inconstitucionalidade feita à Constituição do Estado da Bahia. Ele pegou uma ação direta de inconstitucionalidade feita à Constituição da Bahia para fazer uma correlação e dizer que o artigo 99 era inconstitucional. Para isso, olha só os detalhes. Olha só os detalhes. Eu participei de umas 2 ou 3 conversas. Cara. Cadê o CNJ e os embargadores? Cadê? A OAB em cima desse juiz? Aí é outro problema, é a questão da responsabilização. Eu participei de mais de 3 conversas sobre essa mudança de administração da água. E o governador, na época, o Sérgio Cabral, ele pessoalmente deu o que já era de Teresópolis, mas falou para o prefeito Petro, administra a água de Teresópolis, eu não quero, eu só quero as grandes metrópoles, eu não quero cidade de interior com responsabilidade do Estado. Sim, ele fez isso. O Petro começou a conversar com a Câmara, se essa era uma boa situação ou não, o município assumir ou mudar a administração. O Wagner Victor era o presidente da SEDAI na época. E simplesmente ele não deixou avançar a discussão, porque disse para o governador, na frente do prefeito, numa outra ocasião, de que Teresópolis era o único município do interior do estado que a água dava lucro. E aí o prefeito Petro da época falou, mas é verdade, porque a SEDAI não investe nada lá. Começou. E tem o lucro e tal, essa discussão. Então, essa é uma discussão antiga, que agora houve essa mudança de administração da distribuição de água, não houve a discussão que precisava ser. Ela foi na força, ela foi na vontade de 1 ou 2 pessoas, e o município não discutiu, porque a Câmara... Para que serve a Câmara de Vereadores? É exatamente para isso. Gente, amarraram a Câmara, ao Poder Judiciário, os juízes da cidade pegaram a Câmara de Vereadores, botaram uma mordaça e travaram a mão. Dá a tua visão aí. Não, mas é exatamente isso, e é o grande problema que a gente tem hoje, né, olhando nacionalmente, e aí no município é a mesma situação,
que é o judiciário tomando as decisões que seriam para o legislativo tomar. Eu estou falando isso porque naquela época existia uma pendenga jurídica de Câmara com o SEDAI, em que tinha que renovar o contrato e aí renovava ou mudava a administração, e a Justiça decidiu, a água é do município. Aí o município privatiza, terceiriza, renova o contrato, faz o que quiser, mas a água é do município. A legislação é a 14.266, é o novo marco do saneamento. Eu sei porque eu sou da ABS, sou da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária. Me tornei membro por causa do negócio da SEDAI. E assim, o que aconteceu nessa porcaria toda? A gente tem, né, de forma clara, direta, a legislação é quem regula a água é o município, a titulação é do município. E se é do município, quem é o município? Poder Executivo e Poder Legislativo. Exatamente. E o que o Poder Judiciário fez? Ele simplesmente travou o Poder Legislativo. E aí a gente não pode fazer uma discussão mais ampla. Tem uma comissão de saneamento na Câmara de Vereadores. Ela não pode discutir. Então, assim, isso é muito sério. E poderia ser convencida. O grupo de apoio do prefeito, com mais vereadores. E, olha, temos aqui o respaldo da Câmara. Então, assim, aí parece aquela coisa feito correndo, e aí volta para o ponto que o Faria falou. Peraí, se foi feito correndo, se não analisou que o valor da tarifa do comercial ia para R$300, aí depois resolveu fazer uma redução de 20 milhões. A progressão de saneamento. Aí resolveu fazer uma antecipação. Igual você vê agora, eu estava outro dia passando no bairro do Espanhol, que eu dou aula, tem um aluno meu lá, e eu vi na obra, eles botaram um monte de caninho azul. Aí eu fui conversar com o técnico lá, ele me explicou que aquele cano é mais resistente e tal. Aí um monte de morador ali, são casas de classe média, ali naquela entradinha do Espanhol ali, pessoal chateado que estão quebrando, estão fazendo afetando a rua, né? Estão estragando lá a calçada e tal. Então, assim, isso aí era a prefeitura, tinha que estar em cima. Olha só, Hélio, como você falou agora, eu vou falar de Araras? Não, vou falar de Guapi. Guapi não é a SEDAI que distribui água. E não é o município. Mas o município, mesmo não produzindo água, que a água é daqui, que distribui a água de Guapi, sai de Teresópolis. Vai ter uma empresa privada, particular, que tem um dono que administra a água. Aí, e lógico que pode ser mudado. Não, eu acho que vão mudar. Eu vi um papo que estão querendo tirar lá. Mas é uma empresa que não é a SEDAI que distribui água em Guapi. É uma empresa privada. Eu sei que Carmo era uma empresa privada e reverteu de volta para a prefeitura. E a gente precisa assim, mas o que é importante assim, o nosso ouvinte entender? Isso a gente não pode deixar parar. Então você que é ouvinte, que tem o seu vereador, que tem acesso à prefeitura, manda uma ouvidoria para o Tribunal de Justiça. Porque o atual prefeito tem tudo. Eu não estou dizendo que tem que. A discussão da mudança de administração ela é salutar. Eu acho que é importante ter essa discussão. Sim, muda a administração, não muda. E o prefeito agora, ele pode ter alteração e a alteração pode ser com a própria empresa que já está. Mas que tem que ser de acordo com aquilo que o município precisa e necessita. O que não dá para saneamento, das tarifas. O que não dá para aceitar, e aí eu vou falar porque é revoltante. O cara deixa de pagar a água, uma água de 65, 75, 103, 120 reais. Aí ele deixa de pagar a água no primeiro mês. Aí foi para o 31º dia. No 32º dia de atraso, eles vão lá e tiram a porcaria do hidrômetro. Cortam. Aí quando você pede para retomar, eles vão ter que religar, eles me cobram R$325 para tirar o negocinho e botar a água de novo. Tirar o lacre. Desculpa, a água da Imperatriz vai ganhar dinheiro em cima de outra pessoa, não em cima de mim, pelo amor de Deus. O que deveria ter sido feito primeiro, era a participação de toda a população, que isso não aconteceu. As audiências públicas que tivemos aqui, as 3, aquilo ali parecia ter sido tudo montado. Foi uma farsa. A primeira aqui numa sala da Secretaria de Educação, que não tinha ninguém ali. Ou melhor, tinha muita gente, que a sala era muito pequenininha. Eu mesmo me exaltei lá, falei pro promotor. Aquele monte de gente dentro da sala. A segunda que foi feita foi no ginásio Pedrão, numa noite de muito frio, com uma caixinha de som desse tamanho, falando para todo o ginásio, e os funcionários da SEDAI lutando pela SEDAI, pelo direito deles. Não tinha população ali. E a terceira foi pela internet. Né? Essa foi a mais engraçada de todas. Você perguntava, não respondiam. Bom, enfim. Agora,
o culpado disso tudo é o próprio povo, quer dizer, esse culpado entre aspas. Que quando você convoca uma audiência pública, a população não aparece, a população não sabe nem o que é uma audiência pública, aí é um longo debate, dado a despolitização do brasileiro e do teresopolitano. Aí, quando a gente joga esse piso que você joga para a população, não, eu na jogo verdade, uma parte do piso. Tem a sociedade organizada. Tem a gente clube de serviço. Nós que não fizeram nada. Que não foi. Que a não gente Lions, Rotary, maçonaria, os clubes. Foi só CDL. Só nós, amigos da Água de Terê, qual eu faço parte, e o Planeja Terê, só nós. Como sociedade. Porque o Sindiágua é Sindicato do Trabalhador da SEDAI. Eu tiro eles. Mas a sociedade civil, como só nós que brigamos, entendeu? Sim. E isso tudo teria sido resolvido facilmente, municipalizando a água. Ou até mudando mesmo. E até mudando mesmo, mas tem que ser discutido. Sim. Não pode ser a força da autarquia. Um problema que teve ali, que talvez eles não tenham participado, é muito a questão da visão que se teve naquela época, principalmente. Todo mundo que era contra, né, a entrega da água para a empresa e tudo, muita gente começava a entender o seguinte: não quero que privatize, eu não quero que faça concessão, mas não era isso. Não era isso. E aí a discussão ficou muito nisso. Você quer ver uma coisa? Mas não você era isso. Pode chegar e ser convencido. Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? A gente tem uma audiência. Com muito carinho, sempre com muito respeito. Eu já preciso encerrar esse assunto. Eles queriam botar o secretário da época do meio ambiente, que entende tudo de árvore, mas não entende nada de esgoto. Né? Eu ia dizer assim, separador, o plano de saneamento diz que tem que ser separador absoluto, um cano só para xixi e para cocô. Sim. E aí depende de viabilidade técnica. Eu virei para o secretário, como assim depende de fazer um buraco, botar um cano e conectar na saída do sumidouro para não ser mais para o lençol freático? Que dificuldade técnica é essa? Não, mas não tem essa. Tem que seguir o que está no plano de saneamento. E aí é onde a gente tem aquele ponto que a gente fala para as pessoas, cara, participa. Manda e-mail, A gente conseguiu fazer isso com o Correio agora, com a questão do fechamento do Correio, que é a C16. Então, assim, isso prova que se a população participar, sabe, através dos canais corretos, não é ficar jogando pedra, sabe, na Geni, como era antigamente. Não, gente, isso está errado, vamos discutir. E eu volto a repetir. Senhores juízes de Teresópolis, por que vocês fizeram isso? Pois é. É verdade. Eu queria muito chamar aqui os 3 juízes. Eu queria chamar os 3 juízes. O que eu luto pela discussão é que você pode chegar com uma opinião e sair com outra. Você pode ter sido convencido na discussão de que teria que mudar. Mas a Câmara, não queria discutir, só que aquele negócio de decisão judicial a gente cumpre. O Procuradoria da Câmara entrou questionando e o juizado mandou passar por cima. Já mudou muito, tá? Eu ouvia isso há 20 anos atrás, 30 anos, que discussão judicial não se discute, se cumpre. Hoje já está se discutindo mais do que cumprido. Mas enfim. Tenta cumprir, mas tem que discutir para bem claro. Esse assunto... Para mim, a culpa é do judiciário que não deixou a Câmara fazer o seu papel, tá? Esse assunto ainda vai render durante muito tempo. Vai render, né? Vai, claro que vai render. Com certeza vai render. Isso vai render. Espero que resolvam nesse governo. Não pode ser o próximo prefeito, que pode ser o mesmo ou não. Pode acontecer. Sim. Tomara que resolva nesse governo. Tem que resolver nesse. Olha, participando com a gente aqui, João Luiz Cunha, lá da Tijuca, meu amigo, meu irmãozinho Zé Carlos da Estufa, já te respondi aí, hein? Cadê o peixe? Você só falou, vem comer um peixe aqui comigo. Esse cara vai para o Rio Paraíba, pega aqueles peixes que tem lá no Paraíba, aí me chamou para comer peixe na casa dele. Mas só me chamou, tá? Não marcou. Ó, vem aqui em Biú, né? Um tal dia. Sebastiano ali. Sebastiano. Vem aqui que eu tô te esperando com peixe. Peixe por enquanto nada, Zé Carlos. André Valente, bom dia, meu irmão. Cara, tá difícil, tá, André? Tá difícil pra caramba. É o dia. Já respondi aí também para o André, já falei do peixe. João Luiz lembrando aqui da Saete. O Bispo Carlos Silva entrou aqui e o João Luiz botou uma coisa interessante. Bom dia, Bispo Carlos. Seja bem-vindo ao debate, já que você foi responsável pela distribuição das águas de São José do Vale do Rio Preto. Bispo Carlos, eu preciso conhecê-lo. Eu estou até com café marcado que eles vão pagar lá na Tijuca. Eles vão pagar esse café para mim, mas eu não fui lá ainda. André botou aqui, Hélio, vou te convidar para a entrevista no retorno de Você Podcast. Bispo Carlos Silva, Águas da Imperatriz precisa ser pontual nas leituras, por cada mês não passa na data certa. Uma distribuição sem responsabilidades. Água é um bem público, precisa ser distribuída com responsabilidade.
Poderia ser municipalizada, mas sabemos que é impossível isso acontecer. É a participação do pessoal de casa. Eu estou dando esse assunto já como encerrado, até porque ele não vai encerrar mesmo, né? A gente vai continuar discutindo isso aí. Eu vou passar para o meu próximo assunto, que é a visita dos chineses a Teresópolis. Tá? Eles vieram para fazer um hospital, e aí já vi gente dizendo: vendemos nossa cidade para um país comunista. Eu gosto quando fala que a China é comunista. Quem já aprendeu mandarim? Pois é. Aí você dá mandarim nas escolas. O povo vai ter que falar mandarim. A gente vai debater esse assunto já já. Ainda vou falar também sobre uma possível cassação de vereadores aqui em Teresópolis. E, se der tempo, eu quero falar também do Ancelotti. Vida que segue, vamos para o comercial. Oliveirão, hoje é sexta-feira. Hoje tem carnes, tem oferta de carnes no Oliveirão. Toda sexta-feira, ofertas de carne no Oliveirão. O acém, R$ 32,99 o quilo no Fidelidade. Alcatra, R$ 42,99. Contrafilé, R$ 45,99. Filé de peito de frango, R$ 21,99. O filé mignon suíno, filé mignon de porco, R$ 26,99. Coxa e sobrecoxa, R$ 10,99. Costela suína fresca, R$ 29,99. Essas ofertas só hoje no Oliveirão. Tem mais uma oferta aí no Oliveirão. Tá aí a linguiça calabresa perdigão, R$ 21,99. E o patinho, R$ 40,99. Ofertas hoje no Oliveirão, sexta-feira da carne Oliveirão. Voltamos já.